A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Que o seu nome seja glorificado, que o seu nome seja exaltado, que o seu nome seja magnificado esta noite. Glória a Deus. Meus irmãos, paz de Cristo Jesus a todos. Que bom estarmos juntos esta noite. Pelo privilégio que o Senhor nos dá, eu quero louvá-lo de poder estar com vocês mais uma vez. Eu sempre estou muito à vontade ao ministrar nessa igreja. Quero louvar a Jesus pela vida dos vossos pastores e meus amigos, pastor André, pastora Nayane, que bom estar com vocês. Louvar a Jesus pela vida dos pastores, obreiros que têm auxiliado pastor André na difícil tarefa que é conduzir uma igreja. Que Deus em Cristo abençoe. Eu estou acompanhado hoje da minha esposa, pastora Suênia. Isso para mim é um privilégio. Ela ministrou domingo, eu não vim para não ficar encabulado na terça. Deus te abençoe. Que o Senhor continue prosperando o seu ministério. Eu vim ouvir Deus aqui hoje. Eu não sei você, mas eu vim ouvir Deus aqui hoje. E eu fui desmontado por uma palavra do pastor Ribeiro agora. Ele disse assim, me arrepiei de pensar de novo na palavra. Ele disse assim, que o Espírito Santo falou para ele: se precisa, pede para mim. Pede para mim. Se precisa, pede para mim. Obrigado, pastor Ribeiro. Há um clima espiritual aqui essa noite. Há uma unção de Deus aqui. Deus abençoe, pastor Rodolfo. Que bom, meu amigo. Que bom estar com vocês. Deixa eu ler uma palavra com vocês. Marcos, capítulo de número 2. Pega aí a sua Bíblia. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Marcos capítulo 2, verso 1. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arruaçavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arruaçavam entre si, lhe disse: por que arruaçais sobre estas coisas em vosso coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma tua cama e vai para a tua casa. Eu tô...
Glória a Jesus. Você está sentado do lado de alguém muito pentecostal. Muito. Você vai falar bem baixinho para ele, bem baixinho. Você vai falar assim para ele: ado, ado, ado. Cada um no seu quadrado. Vamos repetir? 1, 2, 3. Ado, ado, ado. Eu estou sentindo Deus, eu estou com dificuldade de começar a pregar. Eu estava pedindo uma palavra para esta noite. E aí eu vim do Rio de madrugada para cá e comecei a meditar. E o Espírito de Deus começou a ministrar no meu coração o texto que eu li com vocês. Esse é um dos grandes momentos do ministério de Jesus, porque Jesus começou a ganhar fama nesse período aqui. Ele já não é mais o anônimo de Nazaré, que ninguém conhecia, nem sabia a realidade do seu ministério, muito pelo contrário. Jesus começou a marcar a vida de pessoas de tal maneira que aonde ele passa, onde ele estaciona, onde ele chega, uma multidão começa a se aproximar, a invadir os espaços. Todo o ambiente que Jesus está, ele é um ambiente propício para que pessoas ocupem os seus espaços. E as pessoas fazem isso. Se Jesus estiver aqui, obviamente daqui a pouco não tem mais espaço, porque aonde ele está, as pessoas são atraídas por ele, puxadas por ele. E Jesus, a Bíblia diz e faz questão de dizer que Jesus, ele está exatamente indo para casa. Há uma linha que defende o fato de que Jesus estava em casa em Marcos capítulo 2, essa é a sua casa, a casa dele em Cafarnaum. E Jesus, vindo de uma viagem, voltando de uma missão, ele decidiu parar em casa um pouco, decidiu ficar em casa. E o texto diz, e é específico em dizer, que logo tomaram conhecimento de que o mestre estava em casa. Eu não sei como isso se deu, como é que essa notícia se divulgou, mas se fosse nos dias odiernos, diríamos que começaram a acompanhar Jesus pelos perfis, começaram a segui-lo no Facebook, no Instagram, e logo tomaram conhecimento: o mestre está em casa, vamos todo mundo para lá. Um mandou mensagem para o outro, um comunicou o outro e disse: Jesus está em casa, vamos para lá porque ele deve ter alguma coisa. E Jesus, ele não aguenta. Quando a multidão começou a se reunir, logo ele faz aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele começa a pregar, e ele começa a ensinar, e ele começa a falar. E à medida que ele vai pregando, vai ensinando, a casa vai enchendo ainda mais, a sua mensagem vai ecoando, e a casa vai enchendo ainda mais, a ponto de não ter mais um lugar cômodo para se estar, bem como não ter como entrar mais na casa. E aí a Bíblia dá e começa a falar de alguns personagens que estavam exatamente no seu lugar, ou vamos usar uma expressão mais popular, no seu quadrado. Eles estavam exatamente no seu lugar. Então, quando você tem o cuidado de ler o texto, percebe que alguns amigos estão carregando um paralítico, porque descobriram também que Jesus estava em casa. E conhecendo, ou tomando conhecimento da grandeza do ministério de Jesus, estes homens são possuídos de uma fé. Fé, pastor? Sim, fé. Eles são tomados por uma fé que decidiram mover um amigo, tirá-lo do lugar e levá-lo aonde Jesus estava. E aí, quando você começa a pensar sobre isso, a gente começa a tentar se entender ou se localizar dentro do reino de Deus. A pergunta que não cala é: pastor, qual é o meu chamado? Inúmeras vezes eu recebo pelas redes sociais, ou alguém que está próximo de mim se aproxima e diz: pastor Rogério, como é que eu faço para saber o meu chamado? Como é que eu faço para descobrir qual é o meu lugar? Para que Deus me chamou? Acredito que em dado momento da sua vida você já deve ter feito essa pergunta para você mesmo. Eu, particularmente, já me fiz essa pergunta inúmeras vezes em um certo período. Hoje, com plena convicção do que Deus me chamou para fazer, eu consigo entender que em uma fase, um período da minha história, eu tinha também este ponto de interrogação na mente, porque a gente só pode realizar o nosso propósito se nós soubermos qual é o nosso propósito.
propósito. E descobrir para que Deus nos chamou é que são elas. Eu prego há muitos anos, desde a adolescência, nunca deixei de pregar. E desde que eu me entendo por gente que eu estou pregando, eu entendi que Deus me chamou. Um dia eu estava num culto da igreja, quando eu era ainda adolescente, eu vi um pastor pregando chamado Fábio Ferreira. Deus usou aquele homem de tal maneira, pastor André, de tal maneira. E eu sentado, ainda adolescente, olhando ele pregar, veio na minha mente, eu disse, é isso aí que Deus me chamou para fazer. Deus me chamou para pregar. Deus me chamou para pregar. De lá para cá eu nunca mais desisti da ideia de pregar. Toda vez que eu tenho uma oportunidade, eu estou pregando. Eu prego no púlpito, porque eu amo estar no altar, mas tenho coragem para pregar na praça, tenho coragem para pregar na rodoviária, tenho coragem para pregar no avião, tenho coragem para pregar, aleluia, na rua, tenho coragem para pregar no ar livre. Pregar é minha vida. Eu nasci para pregar. Depois que você descobre para que você nasceu, fica muito mais simples você desenvolver ou permanecer no lugar que Deus te chamou. Pastor, como é que eu faço para descobrir o meu chamado? Porque eu não levo muito jeito para pregar, pastor. Eu tenho vergonha, eu não sei me posicionar, eu gaguejo, eu engasgo, dá um branco na mente. Pastor, como é que eu sei qual é o meu chamado? Talvez, quem sabe, aleluia, você não vai ter uma desenvoltura no altar, como algumas pessoas têm, mas tenha certeza que dentro deste reino chamado Reino de Deus, existe um lugar que é somente seu. E cumprir o chamado não tem nada a ver com estar no altar. Cumprir o chamado tem a ver com conexões. Conectar pessoas ao projeto de Deus, independente do que eu ando fazendo. Independente se eu estou no altar ou não. Independente se eu estou sentado em tribunas ou não. Independente se eu estou com o rosto no cartaz ou não. Não. Cumprir o teu chamado não tem a ver com estar em destaque. Cumprir o teu chamado tem a ver com conectar aqueles que precisam, aquele que tem a mensagem. Aqueles que precisam, aquele que transforma a vida. Aqueles que precisam, aquele que faz mudança de história. É isso que é completar o teu chamado, ou está no seu lugar. Alguém entendeu? O mestre está em casa. E eu tenho um chamado. Meu chamado não depende do meu nome. Meu chamado não depende da evidência. Meu chamado não depende do aplauso. Meu chamado é conectar quem precisa de milagre a quem tem milagre. Esse é o meu chamado. Eu preciso fazer. E alguém pensou, possuído de uma fé sobrenatural, de um dom, chama outros amigos e diz, fulano está precisando de milagre. Estou sabendo que Jesus está em casa. O que você acha da gente agarrar na cama e sair transportando ele? Você consegue imaginar a cena? Um catou numa ponta, um pegou na outra, outro pegou na outra, outro pegou na outra e seguiram. Deixa eu te falar uma coisa. Se um deles decide não cumprir o seu chamado, a cama fica mais pesada. Se um deles decide não fazer o que foi chamado para fazer, a cama fica mais pesada. Ou alguém tem que carregar duas pontas, ou é impossível transportar. Você precisa entender que Deus te chamou para um propósito. Eu vou logo definir qual é. Conectar pessoas a Cristo. Não, você não tem nenhum outro propósito na vida a não ser transferir o que você recebeu dele. Pastor, será que eu vou pregar no microfone como o senhor está fazendo? Não, você vai exercer o teu ministério no lugar que Deus te colocou. E a partir daí, pessoas vão receber a Cristo, porque a engrenagem que você precisa mover está em movimento. Cumprindo o seu chamado. Alguém pegou e puxou. Chegou na casa, ela está cheia. Eu gosto da ideia de que a casa é de Jesus. Alguém vai dizer, pastor, Jesus lá tinha casa na praia. Irmão, eu gosto da ideia de que a casa era dele. E sabe por que eu sei que a casa é dele? Porque não há uma discussão sobre o buraco no telhado. A casa é dele. Se a casa é dele, ninguém está ligando para o prejuízo, está olhando para o resultado.
Se a casa é dele, o prejuízo é de menos. Eu estou focado no resultado. É por isso que o texto não foca, a despeito do que acontece no telhado, com o buraco do telhado. O texto foca no resultado da vida. Sabe por que tem pessoas que vivem reclamando? É porque está de olho na casa, não no resultado. Se Jesus não pode usar a casa que é tua, oh meu Deus do céu. A casa é dele, ninguém reclama. A casa é dele, ninguém murmura. A casa é dele, todo mundo investe. Ah, pastor, e quem é que ficou com prejuízo? O inferno. Vou dizer de novo. Pastor, quem é que ficou com prejuízo? O inferno. Alguém ia morrer paralítico se outro alguém não tivesse coragem de abrir o telhado da casa. Eu preciso que você entenda que quando você se move, destinos são transformados. Vou dizer de novo. Quando você se move, destinos são transformados. Vou dizer de novo. Quando você se move, destinos são transformados. Pastor, qual é o meu chamado? Qual é o meu quadrado? Mudar destinos. Vou deixar você agarrar na mão de alguém, vai. Aproveita que pegar na mão é luxo em época de pandemia. Gruda na mão de alguém aí. Isso, diz para ele, cumpre o teu propósito e destinos serão mudados. Nossa grande preocupação é lidar com gente que está mais preocupado com a casa do que o resultado que a casa gera. Ô pastor Rogério, se abrir um buraco no telhado, quem é que vai pagar? É você mesmo. Ô pastor Rogério, se a casa tiver um buraco, quem é que fica com o prejuízo? É nosso. Porque a gente assume prejuízos terrenos para receber coroas divinas. Vou dizer isso de novo. A gente assume prejuízos terrenos para receber coroas divinas. O que está acontecendo ali pode estar gerando um prejuízo terreno, mas está abrindo um galardão divino. Eu vou dizer de novo. O que está acontecendo ali acaba com uma massa, com uma telha nova, com um rabisco, uma ajuda. O que está acontecendo ali se resolve rápido, mas o resultado que sobra disso não morre quando você morre. Não acaba quando você acaba. Não para quando você para. Aleluia, não é exterminado quando as coisas que você está fazendo deixam de ser feitas. A casa abriu a laje e os amigos pega a cama e sobe. Lá em cima, alguém pega uma corda. E aí eu preciso que você entenda essa engrenagem. Pastor, qual é o meu quadrado? Eu preciso ser alguém que pelo menos assuma uma das responsabilidades de 4. Alguém comprou uma corda. Alguém fez o buraco na laje. Alguém arrastou o paralítico até lá. E alguém desceu ele até Jesus. 4 coisas precisam ser feitas e não pode ser feita por um. É uma engrenagem que se move por 4. Alguém vai lá e diz, tive uma ideia. Qual? Não dá para entrar por aqui, mas a fé me leva por aqui. Porque a fé sempre vai te abrir uma visão onde ninguém está vendo nada. Não. A fé sempre vai te dar um norte que ninguém viu. A fé sempre vai te dar uma revelação que ninguém teve. Pastor, não dá para entrar na casa. A fé sempre vai abrir um lugar que você ainda não enxergou. Não, tem um lugar que dá para fazer. E a fé, pastor, ela sempre vai abrir uma porta que você não enxergou. Um lugar que você não enxergou. Uma situação que você não enxergou. Um lugar que você ainda não investiu. Aonde você ainda não colocou a mão. Não, é a fé que vai abrir um lugar que não existe. Eu quero ser boca de Deus hoje para dizer que Ele vai te dar uma revelação que vai abrir a tua visão sobre aquilo que você ainda não viu. Pastor, eu estou querendo revolucionar o lugar onde Deus me plantou. Deus abrirá tua visão por meio da fé, para que você enxergue, aleluia, buracos aonde outros só vêem telhados. Pastor, eu só vejo telhado. É a fé que te faz ver passagem.
Pastor, eu só vejo o telhado. É a fé que te faz ver passagem. Não dá para entrar por aqui. Bora subir. Bora abrir. Alguém abre. Pega. Olha para mim. A corda e vai descendo o paralítico. Eles assumem o risco de romper o telhado. Pastor, se fosse na tua casa, eu gritava logo a polícia. Sou Ribeiro, tu tá no culto lá, aquele culto do lar, geral, marchando. Sou não é ele, daqui a pouco a laje, chama a polícia, estou invadindo. Mas Jesus está olhando. O que Jesus está olhando, pastor? Até onde eles estão dispostos a ir para ficar no teu quadrado? Até onde você está disposto a ir? Para ficar no teu... Não. Essa engrenagem precisa se mover. A pergunta que não cala. Até onde você está disposto a ir? Este reino precisa se estabilizar. A pergunta que não cala. Até onde você está disposto a ir? Não, porque Deus não reage à enfermidade do paralítico. Deus reage à fé dos amigos. Eu vou dizer isso de novo. Deus não reage à enfermidade do paralítico. Deus reage à fé dos amigos que desceram para... O que gerou mudança não foi um problema. O que gerou mudança foi uma atitude. Tem gente que acha que os problemas são só, aleluia, para Deus fazer algo. Não. É a atitude que move o Deus que gera milagre. O que moveu Jesus aquele dia na sua casa não foi o problema de alguém, foi a ação de outros. E enquanto estão descendo, Jesus está olhando. Se fossem uns crentes que tem lá onde eu moro, aqui em Sanja não tem não, mas lá onde eu moro, primeira pergunta, quem vai pagar isso? Quem vai pagar isso? Mas Jesus está dizendo, o que vai gerar disso? O que vai gerar disso? Eles vão alçando e Jesus está dizendo, vou fazer. Porque alguém acreditou que se mover gera milagre, eu vou fazer. Deus te trouxe essa noite aqui, eu preciso ser boca de Deus. Sabe por quê? Porque São José dos Campos precisa ser, aleluia, atingido pelo evangelho que a gente está pregando nesse altar. E como é que Deus vai fazer isso, pastor? Não. Ele vai fazer por meio de você. Vou dizer isso de novo. Se o teu propósito não anda, aleluia, criando conexões entre pessoas e Deus, teu propósito está parado. Não, você não pode centralizar o teu propósito naquilo que você criou por meta de vida. Centralize o teu propósito naquilo que conecta pessoas a Cristo. Alguém não está preocupado com prejuízo, porque a intenção, a proposta daquele dia era conectar alguém que precisava viver mudança. Deus te trouxe. Pastor, eu estou precisando de milagre. Quer ver as coisas mudarem ao teu respeito? Conecte pessoas. Toda vez que você semear na vida de alguém, você vira alvo de uma colheita. Conecte pessoas. Deus fará em você do mesmo jeito que você semeia em outros. Aleluia. Não sei se você se deu conta, mas existe alguém perto de você que pode sim viver uma mudança de vida, se você tiver coragem de se posicionar. Eu recebo a autoridade do Espírito Santo para liberar uma palavra sobre pessoas aqui. Alguém entrará para os anais da história de São José dos Campos, não como alguém que, aleluia, assumiu uma posição de destaque, mas alguém que se posicionou e o reino do céu se movimentou. O nome dele, pastor, não vai
vai aparecer no texto. Pastor, o que é que vão falar acerca dele? Não tem uma história, um relato, onde moravam, como chamavam, mas você sabe que alguém viveu mudança de destino, porque outro alguém posicionou-se. Não precisamos ter as mesmas habilidades. Podemos produzir com as nossas habilidades. Vou dizer de novo isso. Não precisamos ter as mesmas habilidades. Traduz, irmão. Deus não está precisando de um outro pregador como eu. Ele já tem eu. Não está precisando de um outro cantor como a senhora. Já tem a senhora. Ele está precisando de gente que vai fazer a engrenagem. Um dia alguém me disse assim: pastor, se tem uma coisa que eu não queria ser, é parecido com Marta. Eu disse: por quê? Jesus disse assim: fadigada e ansiosa. Já pensou? Jesus falar isso de mim, pastor? Você já leu sobre Marta? Sobre as verdades dela? Toda referência acerca de Marta diz assim: estava sentado à mesa, Lázaro, Jesus, Maria aos pés. Aí dá uma referência. E Marta servia. Outra referência. Está sentada Maria ouvindo o sermão. E Marta servia. Pastor, mas é melhor ser Maria. Sabe por quê? Porque eu sento aos pés e ouço a mensagem. Tá, mas para tu sentar, alguém arrumou a cadeira. Pastor, é melhor ser Maria, porque Maria quebra o vaso e todo mundo sabe que ela está adorando. Mas a reunião é na casa de Marta, e quem está servindo a mesa, Marta. Só existia reunião porque Marta preparou a recepção. Alguém acha que Marta é menos crente que Maria, mas a proposta de servir na Bíblia transmite a ideia de adoração. Adorar, irmão, não é levantar a mão e dar glória. Isso faz parte do contexto, mas a palavra adoração na sua base é oferecer serviço. Toda vez que você serve, você está dizendo adoro. Não, como é isso, pastor? Está limpando a igreja, está dizendo adoro. Está arrumando os bancos, está dizendo adoro. Está chegando cedo, está dizendo adoro. Veio cooperar com o pastor, está dizendo adoro. Toda vez que você compra a briga da igreja, está dizendo adoro. Tem gente no texto que eu li que não tem nome, mas está adorando porque está cumprindo o seu propósito e ministério. Ei, Deus te trouxe hoje aqui para dizer: minha filha, eu te dei um talento. Eu vou trocar para os dias, eu vou contextualizar isso. Eu criei um quadrado para você. Vai para o meio dele, se posiciona, entra lá, cumpre o teu propósito e a engrenagem chamada Reino de Deus vai se movimentar. Há quem pense que Maria é mais crente que Marta. Pastor André deve ter aqui obreiros que ele gosta mais, porque pode contar. Então, habitualmente você tende a pesar para quem você conta. Se eu posso contar, se ele está comigo, eu passo a estar com. Posso contar. Naturalmente eu vou fazer alguma coisa, eu vou lembrar dele. Churrasco na casa do pastor, liga para fulano. Eu concordei também. Propósito 021 8032 2216. Toda vez que tiver um desse. Aí tem gente que diz assim:
Pastor, Jesus gostava mais de Maria que de Marta. Para Jesus, o que Maria fazia era muito importante. Mas o que Marta fazia era indispensável. Tanto é que o texto diz assim, ó. E Jesus amava Marta, Maria e seu irmão. Por quê? Porque na cabeça de Jesus, cumprir o seu ministério não tem nada a ver com ser parecido com outro. Cumprir o seu ministério tem a ver com fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu não sei onde Deus te plantou. Eu não sei o que Deus colocou nas tuas mãos. Mas deixa eu usar o termo que Salomão usou. Tudo quanto vier à tua mão, faça-o conforme as tuas forças. Porque se você cumprir o ministério que Deus confiou a você, tudo vai funcionar bem. Uma engrenagem que não funciona atrasa a viagem. Deus precisa que o melhor de você seja dado naquilo que Ele colocou nas tuas mãos para fazer. E assim, pessoas sairão de paralíticos a milagres ambulantes, porque você se moveu. Eu não sei quem sentou do teu lado, mas agarra na mão dele, por favor. Vai. Isso, agarra na mão dele, por favor. Dá uma olhadinha para ela. Dá uma olhadinha para ele. Isso. Vai enchendo a tua boca para profetizar. Seja lá o que Deus te chamou para fazer. Seja lá qual for o quadrado que Deus escolheu para você. Se posicione, porque a igreja precisa andar enquanto você anda. A igreja não pode parar, porque você parou. O teu quadrado tem que funcionar para o meu quadrado acontecer. A igreja precisa estar trabalhando no mesmo propósito, para que paralíticos tornem-se homens curados. A igreja precisa estar andando no mesmo movimento, no mesmo passo, no mesmo... Ai. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus sempre vai estar fazendo dele. Quando chegaram na casa, sabe o que Jesus está fazendo? Anunciava-lhes a palavra. Não era a missão de Jesus trazer pessoas. A missão de Jesus, anunciar-lhes a palavra. Quem traz as pessoas? Deixa eu te dizer uma verdade prática para essa noite. As pessoas precisam ser trazidas. Vou dizer isso outra vez. As pessoas precisam ser trazidas, conduzidas, direcionadas. Quando ela chegar aqui, tem uma estrutura de uma casa com telhado furado para recebê-las. Mas é você quem traz. Eu vou dizer isso de novo. Quando elas chegarem aqui, tem uma estrutura de um telhado furado de uma casa à beira da praia, aguardando ele. E quando ele chegar aqui, vai ter alguém no altar anunciando o evangelho. Quem sabe você não tem desenvoltura para anunciar, mas é capaz suficiente de trazer alguém. Quando você traz, você está dizendo: meu compromisso não é anunciar, mas o meu compromisso é fazer a engrenagem acontecer. Enquanto eu cumpro o meu, Jesus cumpre o dele, e os projetos acontecem, homens mudam de sentença, histórias acontecem. Eu queria que você levantasse a mão essa noite. Levanta, isso, levanta o mais alto que você puder. Feche esses teus olhos, pelo menos um instante. Vai dizendo: Jesus, dá graça para que eu cumpra aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu preciso mover a engrenagem. Sendo assim, você não pode parar.
Vou dizer, você não pode parar. Você não pode, se você parar, a viagem atrasa. Você não pode parar. Se você parar, o projeto não sai. Você não pode parar. Se você parar, outros cansarão. Você não pode parar. Se você parar, vai ficar mais pesado para alguns. Você não pode parar. Deus te trouxe aqui hoje para dizer, minha filha, você não pode parar. Meu servo, você não pode parar. Minha serva, eu te chamei para você não parar. Você não pode parar. A engrenagem tem que estar em movimento. Você não pode... Isso aqui é um corpo. A maior função do corpo é levar a cabeça. Se você para, a cabeça para. A maior função do corpo, conduzir a cabeça. Na cabeça está a sede das emoções, dos sentimentos, das sensações. Se você para, a cabeça para. Se a cabeça dessa igreja é Cristo, você não pode... Eu vou ficar andando. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Alavacando va serema wecho calawe sandoe o Espírito de Deus falou comigo quando eu peguei o microfone essa noite, dizendo, eu vou dar uma injeção de ânimo em alguns. Eu recebo a autoridade de Deus esta noite para dizer que Ele acha você no teu canto. Pastor, já tem tempo que eu decidi ficar quietinho, coisa nenhuma. Você faz parte de uma engrenagem e o Espírito de Deus te ativa essa noite, porque isso é igreja, ela não pode parar. Enquanto a gente entra em movimento, a cabeça também está em movimento. Se você é corpo, movimente-se, porque aonde você ir está Cristo lá. Onde você ir está Cristo lá. Onde você ir está Cristo. Ai, 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 sei. Por favor, de pé. Feche os teus olhos. Carregar o paralítico não é missão de um. Carregar o paralítico é missão de 4, pelo menos. Você não pode transferir a responsabilidade do seu quadrado. Não dá tempo mais da gente transferir a responsabilidade do nosso. Deus te plantou no lugar.